Gente, vamos fazer esse bolo maravilhoso. Deixa eu ver qual que tá cortado. É esse aqui, ó. Esse aqui é. Ai, gente, olha que bolo lindo. Esse bolo espetacular, vou tirar isso da frente, ó. De maçã. Vou passar os ingredientes. A gente vai usar 2 ovos, tipo jumbo, ligeiramente batido. Vocês viram que esse bolo tem uma crosta em cima crocante, né? Ó. Maravilhoso. 1 xícara de chá e meia de óleo de milho. De novo errado o óleo. Tá errado de novo? Tá. É 3/4 de xícara? É... Marquinho. Eu tenho a minha receita em ml, a Flora pode ver para nós lá. 1 xícara e meia são 360 ml, é quase meio litro de óleo. Então é muita coisa. Então é o quê? Puxa vida. É 3/4 de xícara? Veja lá, Flora, para mim, por favor. Dá uma olhadinha, Flora. Eu já corrijo. Depois, 3 maçãs tipo Fuji, com casca e cortadas em cubos médios. Isto. 2 colheres de sopa de conhaque. 1 colher de chá. Opa, desculpa, de canela em pó. Eu fecho as gavetas, eu lembro da minha mãe, ela brigava tanto comigo. Cuidado! Era o que ela dizia. 1 xícara de chá e meia de açúcar. Tá certo, 270. 2 xícaras de chá e meia de farinha de trigo. 300 gramas. 1 colher de sobremesa de açúcar de baunilha. Isto. Ah, tá esse é aqui. super maravilhoso. Esse caseiro, olha, sente. É, eu percebi porque as pontinhas você faz com a fava. Com a própria fava de baunilha, olha. Muito bom. Tá aqui. 1 colher de café rasa de noz moscada ralada. 1 pitada de sal. 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Desculpa, 4 gramas. 4 gramas. Porque de tem fermento em muita pó. gente, o empreendedor, ele usa tudo em gramas. Eu acho que até o certo. Tem balancinha hoje tão Corretíssimo. baratinho, gente. Para o pra gente cliente comer o comprar. bolo sempre igual. É, porque se a gente pegar, se for uma colher medida, daquelas que a gente compra pra você ter a medida sempre igualzinha, é legal. Se for essas de faqueiro, tem Aí, colher de tudo quanto é tamanho. Complica. Aí sai Já tudo viu? pra fora. É, a mesma coisa do bicarbonato de sódio, legal medir, né? 2 gramas. 2 gramas. Uma colher de chá. Meia xícara de chá de castanhas do Pará picadas, ou castanhas do Brasil, como quiserem. Ou então E nozes. tá caro pra mais caro que caramba, gente. R$120 o quilo. Onde é que nós vamos parar com a castanha do Pará? Tá não é? caro, né? Eu acho. Olha, eu não tinha, eu pus nozes. Tudo bem, tá mais barato. Avelãs, macadâmia. ter um mix, né? O que você tiver lá Pode disponível. usar. Isto. E 1 xícara de chá e meia de uvas passas pretas, ou como o Álvaro trouxe, misturadinho, em bebidas e escorridas. Isso, em bebidas. É hidratar. Vamos supor que às vezes a pessoa não tem aquele vidro de uvas passas embebidas em rum, seja lá onde for. Como é que eu hidrato de uma forma muito positiva? Põe uma panelinha com água e ferva essa água. Desliga o fogo e coloca as uvas passas. E deixo apenas por 5 minutos. Escorro, sabe aqueles pães tipo maravilhoso. fermentação Sei. natural, integrais, que aquela uva passa ter uma suculência? É nessa desse técnica jeito. que faz. Olha, então ok? anota mais essa. Kátia, vamos pra tirar. gente fazer o bolo. Ai, eu adoro. Essa maçã pequenininha, pra mim, é a mais gostosa. É a mais gostosa, suculenta. Ela é suculenta. E Gostosa, e não não é? é farinhenta. E quando você deu a receita, eram 3 daquela Fuji. A maiorzinha, Perfeito. né? Tá. Se for dessa pequenininha, são 5, Certinho. ok? Ok. Aqui, eu vou tirar esse miolo. Miolinho. Isto, tá aqui. E, gente, tem esses utensílios que você fala assim, mas pra que eu vou usar? Tão Às mais vezes até fácil. tem É, e mas não sabe. E faz a gente não desperdiçar, porque tem gente que dá umas talhadas na Aqui, pobre gente, da ó. maçã. Que Olha lá. belezinha que fica essa Bonitinha, né? maçã, ó. Ficou Que lindo. sai inteira. 2 opções. Originalmente, essa receita é feita por causa das fibras e tudo mais, com a maçã com casca. Tá, Tá? fica mais gostosa. Se você quiser tirar a casca, você tira. Ah, mas fica legal, né? Então, olha, isso aqui eu teria que fazer agora, Porque senão escurece. senão escurece. Estamos aproveitando o tempo. Aaron, tem perguntas Tem pro Álvaro? pergunta, olha, muita gente mandando aqui no Melhor da Tarde Band. E a Cecília quer saber o seguinte do nosso chefe. Ela quer fazer esse bolo para vender. Então ela quer saber quanto que ela deve cobrar uma média e quanto que custa a receita também, o valor médio dela. Quer dizer, o custo e quanto se cobra. Como nós falamos anteriormente, o de milho eu cobraria R$8 uma boa fatia. A fatia, mas o bolo inteiro. Então, ali seria R$80, eu cobraria uns R$60 o quilo. R$60 o quilo. O quilo. Aqui tem o quê de 1 peso? quilo 1 e quilo e pouquinho. 1 quilo Tá. e 300, 1 quilo e 400. E o de maçã? O de maçã eu cobraria também o mesmo preço para a receita toda, que também poderia ser numa forma de buraco. Tá.
Tá. Só que aí seria uma de 25, me dariam 14 fatias. Tá, então rende R$8 uma bastante, fatia, né? ou também uma faixa de 50, 60 reais o quilo, que às vezes você de casa acha que é um absurdo, mas na hora de você ir no mercado comprar tudo... Tá tudo tão caro, né? O dinheiro que você ganhou, você mal troca pelos ingredientes. Por isso tem que não é? aprender a ver o custo certo e real do que você está fazendo e quanto você pode vender. Bom, aqui a gente tem que picar as maçãs. Vamos pro intervalo, porque aí na volta a maçã picadinha, piscadinha. Ok. E aí a gente já conversa o bolo. Rapidinho, até já. Vamos começar nosso bolo, ó. Maçãzinha picada. Você não precisa nem de batedeira, nem liquidificador? Nada. Não creio. Nada. Que beleza. Precisa daquilo que Deus nos deu, as duas Mãozinhas mãos só. e boa vontade, né? Você tá sentindo um cheiro Eu tô, do que é? do nosso bolo que tá precisando, gritando pelo papel alumínio? Não acredito, já? Já. Pode abrir quase aqui? meia hora. Gente, Pode. já faz... Nossa senhora, já faz meia hora. Olha lá. Olha o bolo. Deixa eu puxar lá pra gente ver. Deixa eu pegar a luva. Porque eu também em casa tenho luva e eu pego o pano. Não sei pra que a gente faz A gente isso. tem né? como colocar aqui, só Pode, para porque é ele inox. não murchar, não é? Vou pegar Não vai pela... murchar. Cuidado com a Tiago. Quer que eu te Acho que ajude? vou pegar outra luva, que eu fico Isso. miguelando luva. Isso. E aí é capaz do nosso bolo cair de barriga no chão, né? A gente sente e chora. Peraí. Né, Aaron? Derrubar a comida não dá. Não. Por favor, põe aqui. Olha, aí em casa você não precisa tirar o bolo, mas se você reparar, ó, só de eu Olha lá. bater, eu vejo que ele tá meio gelatinoso. Olha aqui o meio onde quebrou, olha lá. Ali, ó. Esse rachadinho é normal, ele vai abrir o restante. Mas aqui dá pra ver, né? Porque ele tá molinho. Aí você vem aqui, olha, Cobre. não vai queimar a mãozinha, prende desta forma. Tá. Eu, como tenho forno turbo, tenho um ventilador, aí esse papel alumínio Eu vive tenho saindo. também, é. Encosto. Depende da assadeira, dá pra pôr outra por cima, eu faço isso. 15 minutos, bolo assado no ponto certinho. No jeito certinho. Isto. Por aqui de novo. Ah, esse fogão é aquele que a gente tem que entrar assim e deitar, pronto. Foi. Aí, ao vivo em cores, né, dona Kátia Fonseca? E olha que eu não pensei que fosse dar tempo de mexer, de mostrar isso, hein? Desculpa, mas senão ia passar Não, mas da isso é hora. ótimo. Tinha que ser. Vamos lá. Agora vamos pro bolo de maçã, que não precisa de liquidificador nem de batedeira, hein? Olha que facinho. Tá aqui, ó. Dois ovos só. Tá. Apenas 2 ovos. Dá uma batida. Então, o que a gente vai fazer? Vamos misturar primeiro a parte líquida. Tá. Então, esses 2 ovos estão aqui. Isso aqui é o óleo? Por favor, põe o óleo. Pode colocar? Óleo de milho ou de girassol, viu, gente? Tá. O de soja você não gosta? Você acha que dá resíduo? Acho. É? Acho. Dá uma diferencinha. Você vai gastar um pouquinho mais, mas vai vender mais. Mas vale a pena, né? Tá. Aqui, olha que estranho, Kátia. A maçã? A maçã. Tira o folha pra mim, por favor. Tiro. Tá aqui a maçã. Olha, com casca ou sem casca? Eu prefiro... Pode dar uma mexidinha pra mim, por favor. Às vezes eu não mexo, porque sabe que tem gente que fala assim, se muda a mão, o bolo não dá certo, né? Eu falo, gente, Energia é boa? Ué, conhaque... você coloca o conhaque aqui, o mesmo que deixou Isso. de molho as Não, passas? aqui é um conhaque puro mesmo, olha. Conhaquinho... Não tem água não, cheiroso? Não, né? cheiroso. Então essa é a parte líquida. Por que a gente faz isso? Nós vamos colocar também a canela. Mas, gente, lembrando como o bolo vai assar, esse álcool vai evaporar, né? Isso, Então aí não tem problema, só fica um vai ficar o saborzinho. aroma. E aí você tem 2 opções, de colocar ou não açúcar. O que eu prefiro fazer? Eu coloco o açúcar aqui, porque a gente costuma dizer que açúcar não é um ingrediente seco, ele é líquido, né? É, porque ele derrete, Ele né? derrete e em contato com essa maçã, a maçã começa a soltar todo o líquido. Mas parece que o açúcar puxa esse líquido da maçã, né? Se você reparar, eu não tenho líquido nesse bolo. Não. Não tenho tem leite, mesmo. não tenho água, não tenho suco, Você não tenho tinha nada. só o óleo, né? Só o óleo. Ó. Você aí de casa vai deixar essa mistura paradinha por uns 15 minutos. Paradinho 15 minutos, para a maçã chorar Isso, bem. Chorar bem, perfeito. Agora a gente vai colocar, deixa eu pegar essa outra tigela. A maior? A melhor, a maior. Deixa eu passar pra lá. Nós vamos colocar aqui farinha de trigo. Açúcar de baunilha, está aqui.
E se você puder, gente, tudo bem, né? Às vezes é um pouco mais caro, mas foi o que você disse. O sabor também é outro. Compra a fava. Ou uma boa essência. Ou uma boa essência Que também. seja, né? Líquida mesmo. Verdade. Noz moscada, combina muito bem. O cara gosta de uma noz moscada. Ah, eu hein? adoro noz moscada Na também, torta sabe? de carne seca, lembra? Nossa, como tão boa aquela torta. Meu Deus. E às vezes no doce a gente não pensa em colocar noz moscada, né? Pois é. Fica Caramba. divino. Lá em casa também, Ai, na cheiro escola, bom. fez um sucesso lá É pelo muito Face da escola. bom, Você não menino. tem ideia. Uma pitadinha de sal. Tá. Aqui. O fermento e o bicarbonato Juntos. junto. Peneirado. Esse aqui eu peneirei anteriormente. Nossa, Nozes. Ou Gente, é tão castanha. pouquinhas nozes, né? Olha, Uvas passas. uvas passas. Se você não gostar, eu falo brincando. Se não gostar, põe assim mesmo. Põe que vai ficar bom. Depois você prova uma vez. Ou se não, não. Tô brincando. E pronto. E aí, a gente vai misturar As duas partes. essa parte toda líquida. E com a outra. E vamos... Então, quando você mistura essa parte, eu vou ali e já venho rapidinho, Ok, tá bom? vai lá. Então, o que o Álvaro vai fazer, gente? Só juntar essas duas partes e eu volto pra gente falar daquela crostinha crocante. Voltando aqui com o Álvaro Rodrigues. Me organizando. Gente, olha que massa que fica. Diferente, né? Você pode mexer? Mexo, claro. Deixa eu tirar Vamos essa lá. aqui. Esse... Ó, mexe com esse vermelho. O vermelho é melhor? É, porque você vai se assustar com o ponto da massa. Fica diferente? Fica Quero só ver. Você vai achar que deu tudo errado. tudo errado. Fala, gente, esse Álvaro deu a receita errada. Pela primeira vez, 18 anos de televisão, ele deu uma receita errada. Como pode um negócio? Esse negócio vai ficar duro. Vai lá. Olha, fica duro, hein? Aqui, ó, põe um paninho embaixo se você preferir. Porque aí ele não fica escorregando. Isso. Ó. Gente, eu tô virando até pra você ver como vai mudando a textura conforme a gente vai mudando, ó. De um lado pro outro, a massa, você vai mexendo, vai mudando de lugar. A textura também vai se modificando. Parece que ele vai... A maçã vai dessorando mais um pouco mesmo. Vai isso mesmo. derretendo, né? Mas ela O nunca vai açúcar. ser uma massa normal. Por isso que eu escolhi esse bolo hoje e o nosso bolo de milho, Olha que lindo. para poder trazer uma coisa para vocês de casa que talvez não tivessem visto ainda uma massa Vou te assim, dizer que eu nunca não é? vi. E olha que eu já fiz tanto bolo, já provei tanto bolo diferente. Agora a única coisa é ficar esperto para que no fundo, gente, Isso. a gente raspar direitinho para não ficar a farinha ou aquela parte seca, ó. Mas que chefe Grudadinho. folgado, põe a apresentadora para Eu mexer. estou de sua auxiliar aqui. Muito obrigado. Vamos lá. A forma você untou e enfarinhou bem, né? Isso. A receita inteira me dá isso daqui, olha, gente. 25 por 7, esta, e essa daqui 15 por 6. Tá. Ou uma maior para você cortar aquela fatia bacana, vamos falar uma forma de 30. Que seria tipo aquela de pão de forma? Isso, perfeito. Mais ou menos, né? perfeito. Ou Tá. se não, a gente vai dividir essa estranha massa Mais em maravilhosa. duas, mais maravilhosa, olha, em duas formas. Tá. Untadas e enfarinhadas, gente, porque senão gruda tudo depois também, Sem né? dúvida. Para o pessoal de casa que vai vender, o que eu sugeriria? Faça esse bolo e não venda ele fresquinho. Deixa no outro dia? Deixa no freezer. No freezer? Vai vendendo de 20 dias atrás. Fica melhor? 500 vezes melhor. É mesmo. O cara é capaz de comer 2 fatias ali na hora e levar um inteiro para casa. Porque Gente, que legal. toda a umidade da maçã vai sair E todo durante o sabor, o congelamento. né? Muito, Daquelas muito. especiarias, né? Sim, sim. Vai, na verdade, ficar mais forte. Olha que bolo mais maravilhoso. E rende, hein? E rende, ó. Olha. Aqui o que a gente vai fazer? Bom, sejam bem-vindos vocês do Brasil todo. Estamos fazendo, sabe o quê? Bolos da vovó com Álvaro Rodrigues. Sei que você aqui do Brasil todo está chegando só agora, mas você pode acompanhar, isso é bom. A gente vai começar a partir de agora a fazer isso para você em casa entender que você pode e deve assistir o Melhor da Tarde pela internet, no site da Band ou pelo aplicativo da Band. Você assiste essa primeira hora, que é para São Paulo, mas que acaba sendo pela internet para o Brasil todinho. Sim, sem Então já dúvida. vai estar disponibilizado hoje essas duas receitas em vídeo e a receita escrita também, tá? Final do Melhor da Tarde já tem tudo lá, ó. Esse bolo, que é um bolo pamonha, com cobertura de goiabada, mas é bem diferente. E esse bolo de maçã, maravilhoso. É, também super diferente. Mas já aproveita essas dicas aqui do final e já vai anotando, Isso. tá bom?
você lembra, Cati, você que está chegando conosco agora, esse é um bolo que as maçãs foram cortadas em cubos maiores. E com casca. Ó, aqui, não tão maiores. Se eu simplesmente colocar, der uma alisadinha, ficam uns buracos na lateral. E você não quer. Não quero, eu tenho que ir, olha, pressionando. Compactando, né? Isto, para que ele batendo, fique... dava certo? Não, porque ela é muito. pesada, né? É, massa pesada, ó. Isso aqui é o suficiente. Então você vai apertando. Não precisa ter habilidade, ceboleiro, nada disso, né? Isso aqui qualquer pessoa faz, é faz verdade. um bolo bacana desse. Vamos finalizar. Com o resto aqui da massa. E aí eu tenho um crumble Que é isso aqui? crocante. É opcional, mas o seu cliente com crumble ou sem crumble, se você acostumar ele com crumble, nunca mais se pode vender sem. Eu adoro isso aqui, vou te falar uma Não é coisa. verdade? E como que a gente faz? É a mesma quantidade de farinha, metade de açúcar e a mesma de farinha de manteiga ou não? A gente tem a receitinha aí. Tem aqui? Deixa eu ver. Tem. Eu não vi São aqui. quantidades diferentes, porque eu queria ele tá super aqui, ó. crocante. É 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo pro crumble, que, gente, é uma farofinha que vai dar uma crocância ali que você vai ver. Meia xícara de chá de açúcar cristal fino ou então açúcar comum refinado. Isso. Meia xícara de chá de manteiga sem sal, gelada, e tem que ser gelada mesmo, e picada. Perfeito. E uma xícara de chá de canela em pó. Duas maneiras de fazer. Colocar no processador. Tá. Vai ligar esse processador, forma uma farofa. A hora que essa farofa começar a ficar granulada, você para de bater, senão vira massa de torta. Porque ela Entendeu? derrete a manteiga, né? E aí é o seguinte, ó que mão quente, veja. A sua tenho também. A minha também é quente. Eita! A gente nunca podia fazer sushi. Não. Não tinha Deixa eu jeito. tirar esse pano daqui. Ó, o que nós vamos fazer? Eu tiro do processador, coloco na tigela e o calor da mão já faz isso aqui, ó. Já vai dar uma liguinha. Uma liguinha, mas não ligona. Tá. Não é pra formar uma bola de massa, gente. Aí eu venho aqui, ó que bacana. Eu aperto Tá. e eu venho soltando Esfarelando, né? grumos. Justamente Eu pra não você quero deixar aquela- uns maiores e uns menores, né? Isso. Isso daqui, o que eu poderia fazer? Fazer numa assadeira. Isso aqui, soltar numa assadeira. Do mesmo jeitinho que você tá fazendo aqui. Leva pro forno e você tem um crocante para pôr num crepe Suzette, num sorvete, numa mousse gelada. Fica bom. E aí você pode saborizar também, né? Sim. Com umas aí, castanhas picadas, essas coisas, né? especiarias ou só raspas de laranja. Ah, tá bom. Aí o que quiser. Coloco muito ou pouco, aí fica a seu critério. Esse crumble, por mim, é muito. Como fica bom, né? Fica ótimo. Ele é extremamente crocante. Você coloca o mesmo forno 180 graus? 180. Esse daqui 170. 170? Um pouquinho menos. Tá. Tá? E quanto tempo, mais ou menos? Fica pronto mais rápido ou demora um pouquinho mais? Mais que o de pamonha. Mais de pamonha? Quase 1 hora. É? A mesma história. Ele... Parece que é menos, né? Pois é, ele vai estar dourado, mas essa maçã soltando líquido lá dentro. Soltando aos líquido. pouquinhos, né? Soltando líquido. Então ela acaba não me dando um cozimento rápido pelo líquido da maçã. A hora que estiver dourado, como nós falamos, cobre com papel alumínio e deixa mais uns 20 minutos. Diminui o forno. Porque, de novo, a massa vai acabar de cozinhar e aqui em cima já começou a ficar douradinho, Isso, né? isso. Aí corta papel alumínio, mais 15 minutinhos. Vamos